Em Adventure Conquer King System, ou X, o mestre não é apenas um narrador, ele é chamado de juiz. Essa escolha de palavras não é acidental, ela carrega uma comparação direta com o papel de um juiz no mundo real, especialmente dentro das tradições jurídicas. E assim como na lei, em X, a interpretação das regras pode ser tão importante quanto as próprias regras escritas. Iremos explorar essa ideia com mais profundidade. Vamos entender como os conceitos de jurisprudência, como precedentes, interpretação e consistência, se aplicam à mesa de RPG. E mais importante, veremos como essas lições podem transformar você em um juiz mais justo, confiável e capaz de manter a agência dos jogadores viva durante a campanha. Nos sistemas jurídicos, existem duas grandes tradições: o direito civil, baseado em códigos escritos, e a lei comum, baseada em precedentes de julgamentos passados. O direito civil tem a vantagem da clareza. Qualquer cidadão pode consultar um código para saber o que é ou não permitido, mas sofre do problema da interpretação desigual, pois cada juiz pode interpretar a lei de um jeito. A lei comum, por outro lado, se apoia fortemente em precedentes. Casos anteriores orientam os julgamentos futuros. Isso traz estabilidade e previsibilidade, mas às vezes falta um código claro e acessível para todos. E o que tudo isso tem a ver com X? Simples. O livro de regras é o Código Civil. Mas quando o juiz se depara com uma situação não prevista, sua decisão cria um precedente, exatamente como na lei comum. O jogo, então, passa a existir na fusão dessas duas dimensões, regras escritas e julgamentos consistentes. Para ilustrar, vamos a um exemplo prático. Imagine que em sua campanha de X, o guerreiro Marcos tenta pular de costas em um vão de 1 metro durante uma fuga desesperada. As regras cobrem saltos para frente, mas não falam nada sobre saltos para trás. Como juiz, você decide. Pular para trás é parecido com pular parado para frente, mas ainda mais difícil. Então, decreta que a distância deve ser reduzida a 1/3 da base do personagem. Marcos rola, consegue o resultado e escapa com vida. No turno seguinte, o ladrão Victor tenta o mesmo salto, mas dessa vez você resolve que o teste deve usar força ao invés de destreza, porque faz sentido. Victor falha e morre. O jogador olha para você e pergunta: por que Marcos usou destreza e eu usei força, se a situação era a mesma? E agora? Se você não respeitou o precedente que criou antes, destruiu a consistência do jogo. O jogador sente que não teve agência, que não poderia ter tomado uma decisão informada para salvar o seu personagem. Pior ainda, semanas depois, um herói ainda mais poderoso, Morn, enfrenta o mesmo desafio. Você muda a regra novamente e decide em uma chance de 2 em 6 em um D6. Resultado? O grupo inteiro perde a confiança na justiça da sua mesa. Esse exemplo mostra por que as decisões de hoje são as regras de amanhã. Cada vez que você cria uma solução para uma lacuna, ela precisa ser tratada como lei a partir daí. Ignorar isso mina a confiança dos jogadores e enfraquece o pilar central de X, a liberdade dos jogadores tomarem decisões estratégicas com base em um mundo consistente. É comum ouvir a frase: no RPG, a regra de ouro é o que o mestre sempre tem razão. Mas em X, essa visão é perigosa. O que precisamos entender é que não existe separação entre regras e tomada de decisão pelo juiz. Sempre que o juiz toma uma decisão, aquela decisão vira parte do corpo de regras da campanha. Ela precisa ser respeitada como se estivesse impressa no livro. O mestre, que muda de forma arbitrária suas resoluções, não está exercendo autoridade criativa. Está simplesmente sendo injusto. Ser um bom juiz não é inventar soluções no calor do momento, mas aplicar consistência e coerência ao longo de toda a campanha. Mas como aplicar
as decisões de juiz de forma justa e confiável? A resposta vem novamente do mundo jurídico, os cânones de interpretação. Em X, isso pode ser traduzido como um conjunto de princípios simples. Sempre comece pelo texto escrito da regra. Se o jogo define um termo, use essa definição. Caso contrário, adote o sentido natural da palavra. Considere o conjunto do sistema. Uma regra obscura pode ser esclarecida por outra passagem. Seja consistente na terminologia. Não trate termos iguais como coisas diferentes, nem termos diferentes como sinônimos. Evite interpretações absurdas. Se a leitura literal leva a um resultado sem sentido, ajuste. Dê significado a cada palavra. Nenhum trecho deve ser considerado redundante sem necessidade. E regras específicas superam regras gerais. Esses 7 pontos resolvem quase todas as situações cinzentas. Mesmo que outro juiz tomasse uma decisão diferente, não importa. O que importa é o que os seus jogadores entenderão seu padrão e confiarão que o mundo funciona de forma justa e previsível. Em X, ser juiz não é apenas narrar histórias ou interpretar monstros. É criar e manter a jurisprudência da campanha. Cada decisão é um precedente, cada precedente é uma regra, e cada regra é o alicerce da confiança entre jogadores e mestre. Ignorar isso leva ao caos. Personagens morrendo sem justiça, jogadores frustrados e mundos incoerentes. Mas respeitar essa lógica transforma o jogo em algo maior. Um espaço onde agência, estratégia e narrativa se unem com consistência. Portanto, lembre-se, um bom juiz não é aquele que se acha dono do jogo, mas aquele que entende que suas decisões formam a lei da mesa. Regras e decisões de juiz são uma coisa só, e quando aplicadas com sabedoria, garantem que o RPG cumpra a sua promessa. Um jogo em que escolhas importam e onde a justiça e a consistência são as maiores ferramentas para a diversão.